analisar aqui o capítulo 1181 de One Piece, Deus e Diabo. Um capítulo que eu achei que resgatou algumas coisas que One Piece não estava fazendo há muito tempo, mas também teve um elementozinho que eu acho que pode ter gerado alguma confusão, algumas discussões. Eu vou trazer esses comentários aqui para dizer o que eu acho disso, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. E aí, o capítulo já começa, né, com imediatamente depois que acabou o capítulo passado, o que é muito importante pra gente aqui, pra continuar essa sequência de ação. E ele vai fazendo, né, aquele mesmo esquema de estrutura de capítulo que basicamente todo mangá semanal da Shonen Jump vai ter, que é pra manter manter a sensação de leitura boa e fazer com que cada história também seja minimamente autocontida, né? Então aqui a gente vai ter literalmente a apresentação da situação pra todo mundo se situar no mesmo local. Então vai criando a relação deles. Lembrando que eu falei que pra mim é muito mais legal ver o Loki interagindo com o Mu do que o Luffy interagindo com Mu. E a gente vai ver que vai ter Mu ou Imu, né? Que a gente vai ter um elementozinho que a gente vai comentar sobre isso mais pra frente no capítulo. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa primeira página aqui foi: peraí, como assim o Oda fez uma página tão limpa como essa aqui? Isso não tá sendo tão constante hoje em dia. Isso é uma característica que você encontra muito mais no One Piece do pré-time skip, onde você tem quadros maiores, você tem quadros mais limpos, páginas que não tem tanta densidade de informação. Então eu vi isso aqui, me deu um baque. Quando eu vi a primeira página, eu fiquei, opa, o que é isso? E pra minha surpresa, pra minha feliz surpresa, todo o resto do capítulo foi muito nessa vibe. É um capítulo onde o Oda... Tudo bem, essa página aqui, o finalzinho, ele dá uma chacoalhada. Mas é um capítulo que está muito mais próximo da leitura do pré-time skip do que do que a gente está acostumado no pós-time skip, né? Então eu gostei muito. Então a quadrinização desse capítulo me agradou. As páginas em geral foram gostosas de ler. Você tem quadros bacanas. A gente teve não só um clash, né? O Clash Piece aqui foi botado de lado por alguns momentos. Que a gente teve sim um clash, mas depois a gente teve outro clash, mas depois a gente teve um golpe. Olha que doideira, a gente teve um golpe, cara. Teve um golpe em One Piece, caraca, viado. Então, a gente teve, né, momentos de golpes diferentes acontecendo, trocação, porrada pra cá, porrada pra lá. E tudo bem que, né, foram o quê? Foram 2 golpes. Se você for ver de verdade, né? Você tem um clash, você tem 2 clashes, aí você tem um golpe, aí você tem, cadê? 2 golpes, aí 3 golpes. Né? Foram 3 golpes de porrada e depois tem o poderzinho, né? A explosão. 4 golpes. Então, caraca, 2 golpes de Mu, 2 golpes do Thorfinn, ó. Do Thorfinn. Do Loki. Caraca, Maria. 2 clashes e 2 golpes pra cada um. Porra. Estamos num banquete, por acaso? Estamos num banquete, todo mundo bem servido? Caraca. Mas o mais legal, né, desse ponto é tipo, são 2 clashes, 2 golpes cada um, e daí? É pouca coisa, não é igual a luta que tinha anteriormente, é ruim e tal. Eu não acho que seja ruim, não. Porque a quadrinização dos golpes foi boa. Foram situações interessantes de se ler. E a página não estava tão carregada de informação. Então, olha só isso aqui. O Oda, inclusive, não fazendo background nas cenas que tem mais impacto, né? Que são essa aqui e a preparação do golpe. Cara, isso aqui deixa muito mais fácil de ler, muito mais gostoso. Porque você foca informação onde é necessário, você cria alto contraste. Então, olha a diferença de como essa página está mais carregada. Esse clash aqui não tem 10% do impacto visual desse clash aqui. Por quê? Porque você tem um monte de... Tem onomatopeia, tem linha de ação, tem efeito de golpe, tem um monte de coisa acontecendo. Aqui não. Você tira as linhas de ação, né, e potencializa o impacto. Você deixa a linha de ação, né, no momento anterior ao impacto, para dar a sensação, né, de
momento, você tem tanto no martelo, linha de ação, quanto na hora que o golpe vai chegar. Mas na trajetória do golpe não teve. Isso faz com que esse momento pareça, né, uma fotografia de um segundo, né? E aumente, caraca, olha só essa situação. Então, você tirar a informação visual, ruído, né? O que muitas pessoas falam em One Piece de ser background é só ruído, né? Background com linha de movimento, com efeito, com onomatopeia, com fumaça e reaction shot e diálogo. Aí você fica, calma, cara, não precisa disso. E o Oda sabe disso, o Oda não é bobo. Só que ele faz isso hoje em dia porque ele precisa condensar muita informação e porque esse é o natural do Oda, né? Pra quem acompanha o meio editorial de mangás, sabe, né, que o Oda no início muitas vezes foi rejeitado porque a quadrinização dele era muito atolada. E aí ele foi obrigado no início de One Piece a melhorar muito isso. Só que quando os artistas estão cansados, eles tendem a entortar pro que é costume, pro que é o padrão deles, né? E a gente vê isso acontecendo no One Piece, conforme os editores vão parando de ter bolas, como o próprio Torishima falou, de fazer o One Piece ser 200% e não só 100%, né? Então, em momentos onde o Oda tem mais respiro, provavelmente, né, para fazer o capítulo, para se organizar, é um capítulo que ele pensou por muito tempo, é um foco, a gente normalmente tem um capítulo muito acima da média do One Piece atual, né? Como, por exemplo, esse aqui, que é um capítulo simples, tá? Gente, esse capítulo aqui é simples. Não tem nada demais. É beabá de mangá. É beabá de mangá, só que muito bem feito. Você tem dois personagens que estão envolvidos emocionalmente por causa de um elemento em comum, o Harold. Você tem a gente teve a construção da colisão deles dois, não só no capítulo passado e nos outros, mas de toda a história desse arco. Você tem a construção do poder de cada personagem. Os capítulos anteriores de Mu foram exatamente para mostrar um pouco do poder dele, para quando chegasse aqui tivesse mais impacto. Você tem uma quadrinização boa, né? Você tem diálogos que acabam trazendo mais alguma coisa relevante para esse momento, para a história ou para a discussão dos personagens, que a gente vai comentar sobre eles ainda também. Então foi um capítulo gostoso de ler. Você ainda pode ver, né, o padrão do Oda atual aqui, na página final, né, na spread final, e também alguns outros locais, tipo aqui, sabe, tem uns quadros que acabam sendo muita informação, né? Esse aqui também. E aí quando você compara com esses outros momentos aqui, eu acho que fica claro para todo mundo ver como que o balanço de informação num desenho é muito importante. E valoriza, né? Quando você remove informação, o que fica ganha destaque. E aí quando você faz a transição de um quadro para o outro, coisa do tipo, você, por um ter pouca informação, o outro ter muita, você até faz uma transição de impacto, né? Então essa página aqui talvez tenha sido minha preferida. Essas duas, né? Do capítulo atual. Posture check, tá pedindo aí no chat, né? Então, esse capítulo aqui é aquele capítulo básico e bem feito, que faz você ter uma leitura gostosa. E ele resgata todos os elementos que os capítulos passados estavam preparando para que isso aqui tenha relevância, né? Então, essa parte de quadrinização de desenho eu gostei. Muito em comparação aos outros, né? A gente teve aí a revelação de alguns poderizinhos e coisas do tipo, né? Por exemplo, Imu aparentemente consegue mudar de forma de fato. Ele fica gigante, mais ou menos o tamanho do Loki, ou próximo disso, né? E ele vai explicando um pouco do seu poder, os canais especializados no One Piece com certeza vão dissecar todos esses elementos. Mas a gente vê um pouco mais de como isso funciona, né? Que aparentemente esse fogo que ele carrega, que tem esses vários olhos, né? Que parece ser uma grande fonte do poder dele, a ponto de até o proteger, né? Aqui, né? Esse aqui mesmo. O fogo dele vira... Não sei se é só porque o Oda não desenhou a auréola flamejante dele aqui, mas parece que o fogo meio que se concentra aqui. Não sei, acho que só o Oda que não desenhou, né? Porque aqui tá. Aqui tá, aqui não tá, né? Aqui tá, aqui não tá, aqui tá. Acho que só foi uma ausência de desenho, porque eu imaginei que esse foguinho pudesse ser manipulado, né? Além de ser só essa auréola maligna dele. Mas de qualquer forma, esse poder de fogo
representa alguma coisa e eu não sei se a galera já fez as teorias que determinaram exatamente o que é. Eu ainda não fui muito atrás, então pra mim tá só ainda um mistério bacana que eu quero descobrir o que é. Mas um elemento que é uma dica pra isso, né, é a conversa que o Imu tá tendo com o Loki sobre o contrato, né, que é as pessoas se corrompem pelo poder e aí elas são movidas por interesse próprio e aí elas têm inveja dos outros e aí isso gera, né, o homem, né, o presságio e que é a dominação que Mu tem dos outros, né. E é um elemento temático legal porque é o contrato com o diabo, né? E você tem as frutas do diabo que fazem um contrato com você, você não pode mais nadar em troca do poder, e o mundo de água, onde a água representa a liberdade, né? E aí você tem um mundo separado em ilhas que estão, né, controlados, contidos, enquanto a água representa a liberdade. Os piratas também vão representar essa liberdade, né? E quando você come uma Akuma no Mi, você perde essa liberdade. Então é um paralelo que tem mais camadas do que parece. E é uma execução bacana do Oda de ter uma visão temática desse nível e que ele, em nenhum momento ele trouxe pra frente da obra, né? Que eu acho uma pena, mas ainda tem espaço pra fazer isso. Só que, né, aí que vem uma coisinha interessante, que é, além desse paralelo com a água, a questão de Imu aqui tá sempre falando sobre controle, né? Diversas formas diferentes de controle que esse personagem vai apresentar durante quase todos os momentos que ele aparece. Envolve muito disso, né? Com os Gorosei, com os Tenryubits, com o mundo. Vamos ver como é que vai ser essa pegada do capítulo passado de tipo, você matou o Harold, vamos descobrir se ele era meu, você não pode fazer isso. Mas que aqui Mu vai fazer um contraste claro com Joy Boy barra Nika, não é? Beber uma aguinha? Enquanto Nika barra Joy Boy vai ter o tambor da libertação, lutar de forma livre, ser livre e sei que lá, Imu tá falando de opressão, dominação, ausência de liberdade, né? Remover a liberdade dos outros. Só que é curioso. Eu tô achando legal como esse elemento de Imu está sendo trabalhado. Mas eu não gostei de como o elemento da liberdade foi trabalhado no Nika barra Joy Boy. Não gostei. Durante a história, né? Vulgo durante a luta contra o Rus em um ano. Eu não gostei. Então, eu acho que isso serve de um exemplo bacana para ver a diferença do trabalho temático quando ele é feito. Olha só como Imu, desde o início que aparece, vai se construindo um elemento antagonístico à liberdade, com temas de controle, de dominação, etc e tal. E quando é tirado da bunda, igual foi com o Nika e Joy Boy. Dá pra ver uma diferença clara entre os dois, né? Então, eu estou gostando muito mais de ver, né, o Imu em ação e os seus temas sendo apresentados na história de várias formas diferentes, porque esse tema, inclusive, além de dele ser manifestado em vários momentos de One Piece, direto e indiretamente, com o Imu ou sem Imu em tela, a gente tem um elemento prático, físico e emocional que está representando toda essa confusão, que é o Harold, né? E o passado do Harold com Loki e tal, e como isso está se manifestando agora. Então, eu estava indiferente a esse Imu durante a história. Refletindo sobre isso, o meu apreço por Imu aumentou um pouquinho. Eu acho que a personalidade dele que ele demonstrou aqui é interessante e tem potencial para fazer mais coisas legais ainda. Então eu tô, tipo, bacana, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu tava indiferente, agora estou mais interessado. Só que teve uma coisinha nessa questão de Imu e Joy Boy que me deixou meio assim, que foi isso aqui. Essa cena no canto direito inferior, onde Joy Boy está falando com Imu. A gente tem esse diálogo, dominação é o que traz felicidade ao mundo, em comparação que liberdade é o que traz felicidade ao mundo, né?
E aí Imu dá um chilique aqui. Não é verdade, Joy Boy? Eu não ligo para o chilique de Imu em si. Eu acho que até bem clássico de One Piece o vilão ter um momento desse. É menos 1000 de aura pra Imu? É menos 1000 de aura pra Imu. É menos 1000 de aura pra Imu. Vamos ser sinceros. Mas eu não tô nem aí pra aura. Eu quero personagens bem escritos e interessantes. E isso aqui foi uma quebra que eu fiquei tipo... Pera aí. Que negócio é esse? Então a cena eu achei interessante. Tem potencial pra coisas legais no futuro. Só que... essa relação de Imu e Joy Boy... tá fazendo o meme virar realidade, hein? Os argumentos contra o meme estão ficando cada vez mais escassos. Tem esse meme famoso aqui, né? Os argumentos contra o meme estão ficando cada vez mais escassos. Tudo bem que os nomes aqui, né, não vão ser exatamente esses. Só que essa relação ancestral de Imu e Joy Boy, eu tô tipo... pelo lado de Imu eu tô interessado. Pelo lado de Imu eu estou interessado. Mas pelo lado do Joy Boy barra Nika, eu não tô muito interessado. Por quê? Por causa do Luffy. Porque, como eu falei, eu não curti a forma que Nika barra Gear 5 foi revelado. Até certo ponto eu acho legal o Luffy representar a mesma coisa que Joy Boy representava. Só que a gente, na minha visão, eu acho que a gente tá saindo muito da vontade herdada e tá virando um negócio mais reencarnação. Reencarnação é problema? Não. O povo é traumatizado com Naruto, sei que e tal, virou meme. Só que aquilo que eu falei, como a comunidade de One Piece falava muito mal de Naruto exatamente por isso, e se orgulhava de One Piece ser um bando de pé rapado que usa chinelo, o negócio tá mudando, né? Nami Princesa tá chegando aí em 5 capítulos. Mas... quando Imu grita pra Luffy chamando ele de Joy Boy ou de Nika, eu fiquei meio com o pé atrás. Eu fiquei, caraca, tudo bem que Imu não conhece o Luffy e reconhece nele a mesma ideia, energia ou aparência de Joy Boy barra Nika, né? Só que eu tava pensando mais no ponto de vista temático da obra, né? O grande vilão do mundo aparece e não reconhece o protagonista como ele, mas sim como uma divindade. E o Luffy, eu falei, não, dá pra ter uma cena bem legal do Luffy falando. Ele já falou antes, né? Eu não sei quem é essa pessoa, meu nome é Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. Cara, se tivesse tido essa cena, ou algo parecido, quando o Imu chama o Luffy disso, seja no próximo capítulo ou no mesmo capítulo, aí eu ia falar, porra, esse manteve a essência, entendeu? Esse manteve a essência. Mas o que aconteceu depois que o Imu fala isso? No capítulo seguinte, o Luffy sai correndo, entrega o Usopp lá, joga o Usopp no chão, cagueando e volta. Aí eu fiquei tipo... Então, pra mim, no presente não existe conexão entre Luffy e Imu que me faça me interessar por essa dívida histórica que eles têm, sei lá, essa rixa histórica que eles têm. Então eu tô tipo... Aí ele fala que de novo, não é verdade, Joy Boy? Aí o Luffy fica com calafrio, sei que, eu tô tipo... Ainda podemos ter a cena do Luffy falar, eu não sei que é Joy Boy, dar um socão na cara do Imu? Pode, e ia ser legal. Mas eu acho que isso é um elemento da história em geral, desde que Nika apareceu, eu acho que Nika fez muita sombra no Luffy. E essa minha percepção é compartilhada por algumas pessoas, mas durante uma época, quem falava isso era xingado na comunidade. Mas hoje em dia eu acho que já tá autorizado a falar isso, né? Nem que eu ache assim, novamente, eu gosto do Gear 5 como poder. Adoro. Achei que ajudou muita coisa na história. Mas eu acho que... eu gosto do Nika como world building. Eu gosto do Nika como uma divindade especial desse mundo. E não ser só um monte de mitologia random com elementos copiados da nossa mitologia, né? Da nossa realidade. Eu gosto de Nika ser algo mais próximo do... um elemento original de One Piece, né? Que não...
não usa nosso mundo tanto como muleta. Tipo, a Loki tem Nidhogg, sei que. É legal, mas eu gosto quando a parada é do próprio mundo, né? E Nika é isso, então eu gosto desse elemento. Só que eu acho que foi ganhando. Como não foi apresentado antes, nos momentos que deveria ou poderia ter sido apresentado, tirou muito holofote do Luffy. Aí é Nika tudo, tá? Tipo. Muito Nika pra tudo que é lado. Nika e Joy Boy, sabe? Então, assim. Eu achava que eu ia me interessar mais quando eu tava lendo One Piece, né? Em Egghead e tudo mais. E Egghead foi legal, apareceu o Joy Boy com o MF. Nessa época eu tava achando que eu ia me interessar mais pelo Joy Boy. E o Nika nem tanto, mas pelo Joy Boy. E porque Imu nunca tinha me feito sentir nada. Tipo, Imu, ó, tá lá. Mas agora aconteceu o contrário. Eu estou mais interessado em saber sobre Imu do que sobre o Joy Boy. Eu acho que talvez pelos elementos temáticos que a história foi apresentando, né? Imu foi crescendo na sua construção. Enquanto o Joy Boy tá tão no mistério, Joy Boy e Nika tá tão no mistério, que vai ter que compensar de uma forma muito forte. Será que vai ser o suficiente? Vamos ver, né, como é que vai ficar. Mas então eu não tô muito animado pra ver esse encontro dos dois. Eu espero que o Oda me surpreenda, eu espero que fique muito bacana e tal. Mas Imu foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa pra mim. Perdeu 1000 de aura fazendo esse ataque de pelanca aqui, esse chilique, mas o personagem tá ficando com mais camadas, vamos dizer assim, né? Faz sentido o que eu tô falando? Você, no YouTube, nos comentários, você me odeia por eu estar falando isso? Ou faz um pouco de sentido? Você não precisa nem concordar. Só falar, tipo, pelo que o narrador curte, realmente faz sentido ele preferir isso, não aquilo, né? Não tô falando que é essencialmente ruim. Tô falando que pros parâmetros que eu gosto, acaba não... O Luffy Joy Boy acaba não sendo um foco tão legal quanto o Imu e Loki aqui. Mané aura é o que os jovens dizem hoje em dia. Menos 1000 de aura. O cara corno vai farmar aura como? Eu ainda tô na esperança que a gente vai descobrir que Imu originalmente é mulher. Você acha que o Loki e Imu é mais forte que o Roger? Não sei, não me importo também com isso. Eu acho que é uma tarefa ingrata tentar conversar sobre poderes e força em One Piece. E sobre a amnésia de Imu, o que tá achando? Repetindo perguntas e surpreendendo com o Nidhogg de novo. Cara, o capítulo foi bom. Porque ele falou que Nidhogg retornou, ele não tá se surpreendendo de novo. Ele fala, voltou o dragãozão. O dragãozão tinha sumido, agora o dragãozão voltou. Pô, o negócio vai ficar doido. Vamos ver quantas páginas teve, né? 17, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué, o que tá contando assim? 1. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que dizer? Teve 14 páginas, teve menos do que o normal. O que são essas... Cara, olha aqui o Manga Plus inflando página. Que isso, Manga Plus? Tá inflando página? Maluco. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 páginas. Que capítulo pequeno. Nem pareceu um capítulo pequeno ruim, porque ele teve um ritmo bom. Então foi gostoso de ler. Mas foi de fato um capítulo bem pequeno. Que o Oda conseguiu deixar interessante. Na Zombie Reverse foi explicado um pouco. Não fala que seres que almejam poder podem ser corrompidos. Por isso que Loki e Luffy não se transformaram. Eles não querem poder como Shebeck, os gigantes no geral. Pode ser. Pode ser. Pode ser, pode não ser. É uma teoria válida, pelo que foi apresentado até o momento. Então, assim, gostei do capítulo. Tem esses elementos que eu acho que vale a pena, né? A gente prestar uma atenção. Mas o capítulo em si, eu acho que foi um capítulo muito bom. Um dos poucos capítulos de luta recente de One Piece que teve mais do que um clash. A gente teve 2 clashes, 2 golpes de Imu e 2 golpes do Loki. Estamos contabilizando tudo, estamos aceitando tudo que está aparecendo pela frente, né? Mas foi divertido. Assim, não tem muita coisa pra falar do capítulo em si, porque, como eu falei, né? Ele é bem estrutural, muito bem executado, e os elementos de conversa que a gente tem são mais sobre essas construções tangenciais que a história foi fazendo.
Aqui, o Falco falou, discordo. No momento estamos vendo a trama de Elbaf, que envolvem o Deus Sol Nika. Não sei se você tá falando comigo ou discutindo no chat, mas... Loki se vê como Deus Sol. E o Road no começo apresentou como Deus Sol naquele castelo de Lego. O Road é irrelevante. Acho mais que estamos Acho mais que estamos... É o que tá escrito. Acho mais que estamos as tramas de Elbaf que envolvem essas divindades. Grandes nomes, etc. Então acho que é um dos temas do arco. E a obra não virou sobre Joy Boy e Shizumu, como muitos estão pintando por aí. Eu não tô falando desse arco específico, não, sobre isso, tá? Eu tô falando desse arco sobre essa questão de Nika, não. A questão de Nika é mais desde que ele foi apresentado. A história começou a pegar muito pesado nisso. Aí você teve a Bonnie imitando Nika e tal, sei que... Tanto é que eu gostei do Joy Boy com o MF. É que agora tudo tá girando em volta de Nika, sabe? Aí tem 5 Nikas aqui em Elba, sei que e tal. O meu negócio é a relação de... Vamos ver como o Oda vai trabalhar o Luffy com o Imu. Ele tem espaço pra fazer coisas muito legais ou pra deixar a história ir pra um caminho que eu pessoalmente não gostaria, né? Aí nisso eu concordo. Tipo, depois que apareceu Nika no Gear 5, um monte de coisa sobre Nika começou a aparecer que normalmente antes não teria. É que isso é normal, ele apresentou um conceito novo, ele tem que trabalhar esse conceito e tal. Só que eu achei que a administração não foi tão natural assim quanto outros momentos o próprio Oda já fez com outros conceitos. O próprio Imu. Eu estou bem feliz com o trabalho de Imu. Eu achei que Imu aqui nesse arco ia ficar muito súbito. Ia ficar meio tipo, mano, vai meter mais um negócio aí, mas não, até o momento eu tô achando bem interessante. Vamos esperar que o Oda continue nesse nível, né, de capítulo pros próximos. Homem já é melhor do que o Haki? É tipo o Haki do mal. E ele apresentou, tecnicamente, o Homem de Imu é quase que um... Ou vai ser um poder derivado de alguma... Da Akuma no Mi, né? Akuma no Mi que ele comeu. Ou vai ser um Power System novo? Será que o Oda vai meter um Power System no final da história? Importante que o Oda voltou ao auge. Tchau, chat, que veio aqui, escutou elogios ao One Piece e foi embora. É o modus operandi do fã, né? A construção narrativa para os próximos capítulos, no meu entender, é Loki ser derrotado e a luta final ser Luffy versus Imu. O que não te agradaria muito, provavelmente. Depende de como for feito, né? Assim, nesse ponto aqui, não tem como você ficar fazendo futurologia, de falar, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, porque esse arco aqui, como eu tinha comentado antes, nos outros vídeos, ele já saiu do padrão dos arcos de One Piece. Ele já está sendo diferenciado. Então, o Oda pode fazer o que quiser aqui. A gente não sabe o quanto que ele está acelerando a história. Ele fez um hype para uma grande luta. É muito improvável que essa grande luta seja concluída. O que eu comentei também foi... Vai ter a luta com o Luffy para ser a primeira interação deles. E aí criar-se a rivalidade para o final da história. Ou para um outro grande momento. Narrazou, Tassiano tem uma teoria que o homem é uma legião de demônios. E o homem é a origem das Akumas no Mi. Pode ser. Pode ser. Não acho provável não, mas pode ser. Pode ser tudo, né? Elbaf seria Impel Down antes de Marineford? Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser tudo, né? É, mas... Tipo, a história já está se caminhando para o fim, né? O autor falou que dessa vez vai. Dessa vez ele tá acelerando mesmo. Narra, você acha que a última batalha de One Piece vai ser contra o Imu? Não tenho a mínima ideia. Tem o Barba Negra aí também. Se bem que o povo fala tanto do Barba Negra, mas, gente, porra... Bem que o tempo do Barba Negra... O timing já passou, não passou, não? Do Barba Negra. Ele já perdeu o timing, cara.
Teve tanta coisa rolando, o Barba Negra já perdeu o timing da parada. Não respeita? Porra. Sei lá, cara. O Barba Negra vai voltar com um golpe no... Ó, se liga. A gente vai ter o Marineford do post-time skip, onde o Barba Negra vai matar Imu e roubar a sua Akuma no Mi pra finalmente finalizar as 3 Akumas no Mi que compõem a bandeira dele, as 3 caveiras que compõem a bandeira dele. Ele vai ter da escuridão, da gravidade, do terremoto, escuridão, terremoto do diabo. E aí ele vai ser o grande vilão final. Acho que o Shebeck tirou o hype do Teach também. Cara, pra mim a história só se perdeu muito no ritmo dela, né? E é muito personagem relevante que... E o Dragon? E o Dragon? Fala do Dragon aí. Os revolucionários estão lutando lá em Marijoa. Falaram que os revolucionários estão lutando lá em Marijoa. Então assim... Vamos ver. Mas eu estava preocupado com o Imu ser um antagonista final que aparece do nada e acaba não sendo interessante. Mas esse capítulo aqui me deu esperanças. Me deu esperanças de que Imu será melhor trabalhado e poderá, de fato, ser um vilão final. Mas se Imu for vilão final, o que acontece com o Barba Negra? Mas assim, nada do Barba Negra mostrava que ele ia ser o vilão final, né? Ia ser um grande vilão, mas não o vilão final. Isso aí é esquizofrenia da comunidade também, né? A comunidade fez que Elbaf ia ser o arco do Usopp. O Wano ia ser o arco do Zoro, o Egghead ia ser o arco do Frank. Estavam todos errados. Tudo bem que tematicamente isso fazia sentido. Elbaf especificamente faz mais sentido do que todos os outros para ser o do Usopp. Mas, rapaziada, o que tá acontecendo não é isso, né? Então, talvez fosse o plano original, mas agora, quem sabe, não vai mudar. Pode ser outra coisa, a história tá correndo pro fim. Fim daqui 5 anos, né? Nars, Nikan Foreshadow do Oda Gênio. Eles vão, o quê? Eles vão chegar no One Piece, Luffy vai virar o Nika, gritar Nika Nika Ni. Eu não vou nem terminar de ler o que você escreveu. Barba Negra pode acabar sendo um grande aliado do Luffy pra lutar contra Imu. E depois os dois lutam. Vinícius, é aquele negócio, né? Teoria e ideia, todo mundo adora, né? Caraca, Barba Negra vai se juntar ao Luffy, aí teremos finalmente, tipo, Davy Jones e Joy Boy contra o grande mal do mundo, que vai ser, tipo, como Shebeck e Roger, né? Porra, vai ser o acerto de contas histórico dos 2Ds, né? Dos 2Ds dos dois lados do mundo. Enfrentando Imu e o caralho. Aí você fala, pô, legal, adorei. Ô, filho da puta. Quantos capítulos você acha que isso vai demandar? Que é assim? E um capítulo tem a luta, tem os dois se unem, tem um grande momento e depois eles lutam entre si? A construção é um estalo, a situação é um estalo, a luta é um estalo. É fácil assim de acontecer? Na teoria é fácil, na teoria é foda. Mas né, isso aí é no mínimo 50, 100 capítulos pra fazer essa porra ficar direito. Pra aparecer o Barba Negra, desenvolver o Barba Negra nesse sentido. Aí fazer a relação dos dois com o Imu. Construir o Imu pra ser um grande vilão. Aí tem um grande combate, aí você tá descrevendo o final de Naruto, né, porra? O Naruto e Sasuke lutando contra Kaguya e depois lutando contra eles dois. Só que o Naruto e Sasuke teve a história inteira pra trabalhar os dois, né? A Kaguya nem tanto, mas é por isso que a luta final deles é legal. Eles lutam onde eles já lutaram antes. Mas aqui, o Barba Negra e o Luffy lutam de novo, porque eles vão voltar pra aquela ilha lá, pô. Pra lutar de novo. Pra Jaya, eles vão lutar pra Jaya e lutar em Jaya. Não. Então assim, há ideias e tudo mais, é muito legal, mas eu acho muito difícil acontecer pela construção da história e pelo que isso exige. E aí o Dragon não vai fazer nada? Ah, o Dragon vai lutar contra o Garlin, sei lá. Pô, beleza. Você arranja aí Cavaleiros de Deus versus Revolucionários. E os outros personagens vão fazer o quê? Tem mais algum relevante? O Garp vai fazer o quê? É muito personagem. Os Mugiwaras, é muito, muito, muito personagem. Vai ser... Porque, teoricamente, era pra ser Barba Negra... Tripulação Barba Negra versus tripulação Mugiwara.
Tu acha que vai ser resolvido em 3 capítulos? A tripulação do Barba Negra versus a tripulação dos Mugiwaras? Resolve em 3 capítulos. Porra, mano. Quando você começa a ver a parte logística da coisa, One Piece tá numa... Vai demorar muito. É tanto gancho. Mano, vai ter o Two Piece. Esquece, vai ter o Two Piece. E a Sword e o bando lá do Bug, que tem o Mihawk, mano. E o Mihawk? Alguém me fala o que o Mihawk faz na história? Ai, ai. O Crocodile também tá só fumando charuto, porra. A Cross Guild, né? Cross Guild, esqueci do nome deles. Cara, é muita coisa, gente. É muita coisa. Então, a minha experiência me diz que a probabilidade de coisas que expandem a história aparecerem, de demorar pra resolver, são pequenas. O que a gente vai ter vão ser resoluções que juntam coisas o mais rápido possível. É o que eu acho. Então, tá vendo? O Imu apareceu num lugar que ninguém achou que ia aparecer. Tá resolvendo umas situações. Vai ser isso, sabe? A bola de neve vai começar a ficar muito grande nas situações. Porque não tem como espaço de ter tantas coisas diferentes. Porque, cara, o Oda é um ser humano. Ele já está cansado, ele tá velho, fuma pra caralho, teve catarata, gota. Teve gota, eu não lembro. Teve, porra, trombose na perna, sei lá o que o Oda teve. O Oda teve tudo. Já deu, mano. Já deu. One Piece vai acabar com em mais 200 capítulos e deixar 800 pontas soltas. Em geral vai ficar por que o Enel não apareceu de novo. Pô, tá falando, não, o Enel vai aparecer aqui porque você tem a viagem de Gulliver e tal, sei que. Cara, mano, o Enel nunca mais vai aparecer na história. Esquece, porra. Esquece. O que o Enel vai fazer, cara? O Enel vai chegar aqui como? Mano, esquece o Enel. Cara, vai ser muito engraçado se ele aparecer. Eu vou adorar. Vou adorar o Enel aparecer. Vou gostar muito. Mas o que eu tô falando é... Percebe quantas pontas soltas ainda existem? As pessoas vão querer que tudo isso seja resolvido. E elas vão ter um baque. Porque um ou outro vai ser resolvido, mas não todos. Enfim. Capítulo bom. Gostei. Tem um elementozinho, né, que a gente comentou que é pra ficar atento. Mas bom capítulo, 14 páginas que passaram bem rápidas. Bem rápido, bem legal. Gostei da quadrinização, gostei do combate, gostei do tema. Tô gostando de Imu. Achei que não ia gostar, mas tô gostando. Vamos ver como é que vai ficar. Estou animado para ler o próximo capítulo. Faz muito tempo que eu não fico animado para ler o próximo capítulo. Vamos ver onde isso vai dar. Elbaf pode ser uma ilha bem diferente, já está sendo, pode ser mais ainda. Me diz nos comentários o que você achou do capítulo. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Me fala aí. Imu vai, de fato, vencer o Loki e aí isso vai criar a dinâmica com o Luffy? Ou essa batalha vai ser interrompida? Loki vai virar Mugiwara? O que vocês acham? Eu gostaria que Loki morresse. Pra mim, Loki morrer seria um ponto legal pra criar uma conexão do Luffy com Imu. E não de Joy Boy com Imu. Mas é arriscado? É arriscado. Tem gente que falou que ia servir pra nada apresentar o Loki, que ia ser desperdício, que ele ia virar bucha. Ninguém morre em One Piece. Não sei. Vamos descobrir nos próximos capítulos. Mas eu gostei desse. Espero que os próximos mantenham a qualidade. Então, é isso aí. Valeu. Falou.